Olá, pessoa lindíssima! Mais um Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Claro que eu preciso falar da New Dental Care, produtos de vanguarda no mercado odontológico. Então, são produtos espetaculares que vão revolucionar a sua saúde bucal através de muita ciência e tecnologia atrelada. Hoje, fazer questão absoluta de falar de um queridinho meu aqui. Gente, que negócio fantástico! Olha que lindo! O fio dental da New Dental Care vale a pena você adquirir, você observar, você ter o prazer de usar uma linha que está muito acima do que a gente vê no mercado nacional e internacional. Tá joia? Na verdade, eu queria falar de tudo, mas vamos lá, né? Hoje a gente entrando no tema particularmente, vamos conversar com a doutora Caroline Landim sobre fotobiomodulação. Então, existem inúmeras possibilidades de nós potencializarmos o processo de recuperação de um paciente que é submetido à cirurgia bucomaxilofacial. Então, hoje nós vamos desvendar estes mistérios da fotobiomodulação com a doutora Caroline Landim. Prazer gigantesco tê-la aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada pelo aceite do convite. Seja super bem-vinda. Obrigada pelo convite, Milene. É uma honra estar aqui com você e falar um pouquinho de uma coisa que eu sou muito apaixonada por falar, né? Da cirurgia bucomaxilofacial e da fotobiomodulação, que foi uma área que eu me adentrei assim por um acaso. Eu fui estudar também, falar um pouquinho de... Sabe o que eu vou perguntar? Você já vai emendar na sua fala. Já estou emendando. Você disse que ia falar Eu quero que você fale de sua história, como é que você, sabe, desenvolve esse fascínio por uma área tão linda, altamente tecnológica, inovadora e que traz inúmeros benefícios para o paciente, né? Como foi essa sua paixão? Pois é, a minha paixão, ela começou como, né? Eu sempre gostei de fazer ciência, aprender coisas novas. E aí eu fiz o meu mestrado e depois do meu mestrado eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiquei inquieta, né? Eu disse, eu preciso estudar mais alguma coisa. E eu fui estudar o que eu mais gosto, né? Que é a reabilitação na área da fisioterapia e do paciente que foi submetido a uma cirurgia ortognática. E a minha paixão pela bucomaxilo, ela surgiu quando eu ainda era estudante de odontologia. Peguei essa passagem que você Mas eu falou. não concluí o curso de odonto por conta de um problema. E aí, a minha mãe trabalhava em um hospital e o colega dela de infância, ela encontrou o colega dela que era bucomaxilo, e ela fez, não, minha filha está estudando odontologia. Aí, toda vez que ele estava de plantão, ele mandava me chamar. Aí, a primeira cirurgia que eu assisti, você foi lá na década de 90. Uau! Tem coisas que a gente não tá, mas tudo bem. E aí, eu fiquei fascinada, foi um trauma de face. E eu fiquei assim, poxa, como é que vai consertar tudo isso aí? Foi uma cirurgia muito longa, né? Foram quase 18 horas de cirurgia, ou seja, naquele tempo a cirurgia era mais lenta, demorada, né? Sim. Não tinha a tecnologia, não tinha. E aí, depois eu fui estudar fisioterapia e migrei para essa área. Quando eu concluí o curso de fisioterapia, eu disse, não, preciso fazer. E aí, onde eu estudei, eu incentivei alguns professores lá e nós criamos uma extensão de bucomaxilo, de fisioterapia voltada só para a cirurgia ortognática, que era junto com a residência de bucomaxilo da CESAB, lá na Escola Baiana, onde eu estudei e onde veio o meu fascínio pela área de bucomaxilo. A Baiana é muito forte nesse segmento, né? Da bucomaxilo e também de profissionais da fisioterapia que atuam na área da cirurgia bucomaxilofacial, né? Justamente. Aí vamos lá, então a gente vai começar agora pelo fácil. Para que as pessoas compreendam da melhor forma possível o significado da fotobiomodulação. Uma tecnologia tão inovadora, tão maravilhosa, cheia de recursos, mas te peço que você explique isso de uma maneira simplificada, para que pessoas que também não sejam da área da saúde possam compreender
essa técnica. Pronto. A fotobiomodulação, ou seja, o laser, quer dizer, ou seja, um laser de baixa potência, que ele vai ter uma penetração maior e vai acelerar o processo de cicatrização no paciente que foi submetido à cirurgia ortognática. O que é que acontece? A fotobiomodulação vai fazer com que a luz ela vai ser absorvida pela mitocôndria, certo? E isso aí vai fazer com que ela produza energia, ou seja, vai produzir mais ATP e vai fazer e acelerar o processo de cicatrização. Quais são os benefícios da fotobiomodulação para o paciente? É bom que você já está na próxima pergunta. E aí a gente faz, o paciente ele vai ficar com um edema, ou seja, sofreu um trauma na face dele. Esse trauma vai fazer com que ele tenha um edema, né? E a fotobiomodulação ela vai ajudar também na questão da dor do paciente e na cicatrização, ou seja, vai acelerar o processo de cicatrização. Você fala uma coisa assim, sou professora de fisiologia e histologia. Você sabe que eu botei isso aqui no meu hall de perguntas, né? Você já começou até a falar. É muito interessante a gente conseguir compreender como é que luz, né, atua a nível celular, favorecendo o processo regenerativo. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Certeza que meus alunos queridos, prestem atenção, porque a gente vai fazer agora uma associação de duas áreas de saber. A área de ciências básicas, então a gente vai falar de histologia, mas a gente vai compreender agora, através da explicação da professora Caroline Landim, como é que a luz, né? Como é que esse mecanismo de ação celular acontece favorecendo o processo regenerativo. Então, presta atenção. Vamos lá, doutora Caroline. Mas parece, né? Existem vários tipos de luz, né? Mas o que a gente vai se apropriar mais na hora da reabilitação do paciente no pós-operatório, seja ele numa cirurgia ortognática, uma cirurgia de lipo de papada, uma remoção do terceiro molar, do siso, que muitas vezes o paciente ele acaba ficando com um trismo lá. E aí, como é que a luz ela vai atuar? A gente vai colocar a luz no ponto específico que a gente quer tratar, e aí o que é que acontece? A mitocôndria ela vai fazer a absorção dessa luz. Essa absorção é aquela coisa tão lindinha, né? Adoro! Aí faz a absorção e durante essa absorção vai fazer com que ela gere energia, ou seja, vai gerar ATP que vai fazer o processo de cicatrização. Geralmente, quando a gente usa a luz, o paciente ele já tem aqueles pacientes que têm uma resposta imediata. Ele já vem assim, poxa, já vi uma melhora. Ele está depois do pós-operatório, ele fica sem conseguir fazer movimentos, né? E aí ele faz, poxa, já estou conseguindo, mesmo que seja só mexer o lábio dele. Isso aí já vai ter um benefício para esse paciente. Eu já sofri um acidente de carro quando eu tinha 14 anos, né? Estava às vésperas de fazer 15 anos, e aos 14 eu tive um grave acidente de carro, minha fratura toda em região de face. Então, na época, né, eram fios de Kirchner. Sim, eram colocar, tem vários, se você olhar minha radiografia, né? Enfim, eu sou cheia dos fios, não removi, obviamente, eles estão todos aqui ainda. Não tem necessidade, né? Sim. E eu lembro, olha, que maravilha seria se a fotobiomodulação, o laser com essa finalidade, já existisse naquele meu tempo. E eu vou te dar um relato pessoal, eu vou te pedir uma experiência também, que você conte uma experiência dos pacientes todos que você, ao longo da vida, já deve ter atendido, né? Porque a minha experiência, quando eu fiz a cirurgia, coloquei, né, os ossos da minha face no lugar e tal, o edema foi uma cirurgia muito longa, ela durou cerca de 12 horas, são os relatos que falam, né? E eu lembro que o edema foi algo tão violento que simplesmente é como se emendasse isso com essa minha região do corpo. Eu praticamente não tinha pescoço, né? Você não visualizava nada. E foram meses para ver regressão desse edema. Região de cabeça e pescoço é uma região altamente vascularizada e você deve ter um exemplo nítido do quanto que foi benéfico ao paciente
em relação ao benefício do laser no pós-cirúrgico desse paciente. Então, se você quiser relatar uma história. O ideal é que a gente consiga fazer a aplicação do laser imediatamente, assim que a cirurgia termina, a cirurgia bucomaxilo. E aí, ou seja, a gente já dá entrada lá dentro do centro cirúrgico. Terminou de fazer a cirurgia, a gente entra e como que a gente vai conseguir beneficiar esse paciente com a luz e associado com a fisioterapia? O que a gente pode incluir lá? A gente faz uma bandagem compressiva, que a gente vai fazer com que reduza aquele espaço morto e fazer com que esse edema não se expanda muito. E aí, aqueles pacientes que a gente consegue fazer, ir lá no centro cirúrgico, fazer o pós-operatório imediato, ele tem uma resposta bem diferente. Ele não vai ficar com esse edema tão significativo. Ele vai ficar com edema, mas não é aquela coisa gritante. Tem paciente que chega assim, doutora, eu estou arrependido de ter feito essa cirurgia porque eu estou toda deformada, ou eu estou todo deformado. Já com ansiedade, ele quer dizer logo a melhora, né? Mas a resposta não vai ser Não é imediata. imediata. Mas é assim, questão de uma semana para outra, ele vê a diferença. A mudança. Que até nos movimentos que ele vai fazer, porque muitas vezes o paciente ele fica com medo de Pois mexer é. tudo. Se eu mexer aqui, vou tirar o parafuso do lugar, uma placa do lugar, eu não posso mexer. E ele fica naquela insegurança. E a luz, ela vai ajudar ele a regenerar esse trauma que foi, porque é um trauma que vai ser feito ali na face desse paciente. E ele entra de uma forma e sai de outra. Mas que tem um benefício lá na frente. Verdade. Quer ver uma coisa, você trouxe também uma informação e relato pessoal, e que também acontece muito na área do cirurgião bucomaxilo, assim, o paciente que se submete, né, a esse tipo de cirurgia, seja por questões estéticas e funcionais ou traumas também, né, porque os traumas fazem parte. Eu tive trismo. Sim. E até hoje parestesia, porque minha lesão, ela foi realmente, a lesão proveniente do acidente, ela foi muito severa. Dou graças a Deus por estar assim hoje. Passei a usar até o cabelo de lado para dar uma disfarçada, mas eu acho que meus olhos que enxergam a situação muito maior até do que ela realmente é, né? Mas na época era muito visível o nível de assimetria de face que eu tinha. E trismo e parestesia, então eu tinha dificuldade de abertura e fechamento, demorei bastante tempo para recuperar isso, e a parestesia nessa região. A fotobiomodulação, né, os benefícios para essas características que podem acontecer em decorrência desse tipo de abordagem. Pronto. A fotobiomodulação, ela vai ajudar principalmente na questão da parestesia, né? A maioria dos pacientes, dependendo do nível da lesão, a fotobiomodulação ele vai ter uma resposta significativa. Tanto que a gente geralmente dá um prazo para o paciente de 6 até 12 meses para recuperar. Quando a gente vê. E aí, quando a gente faz a avaliação do paciente e vê que ele está com aquela parestesia, ou seja, a parestesia vai fazer com que, se ele não está sentindo ali, ele não vai conseguir fazer o movimento, ele não vai saber fazer o movimento, ou seja, ele vai ter que aprender a fazer aquele movimento todo novamente, né? Que ele perdeu ali por conta do trauma. Você falando em questão de trauma, eu recentemente atendi uma paciente que ela é veterinária e ela foi agredida por um pitbull. Olha. E o pitbull desfaçou a face toda. E ela teve uma fratura no zigomático, teve que fazer a cirurgia e ficou com uma parestesia. E aí a gente foi fazendo, acho que na terceira sessão, que ela começou a fazer um leve movimento, só de abertura do olho dela. Aí ela fez assim, não, eu não tô acreditando. Ela começou a chorar de felicidade, porque, aquela parestesia o laser fez com que a gente conseguisse restaurar, ou seja, acelerar o processo de cicatrização da lesão nervosa que teve ali. E ela tá ótima hoje. Ela começa a recuperar a motricidade, né? Isso, a motricidade e os movimentos finos que ela vai começar a fazer aos poucos. E o paciente, ele fica com medo assim, poxa,
eu nunca mais eu vou conseguir fazer isso. A sensação é essa, viu? Eu tô dando um sorriso e o meu sorriso tá torto. É. Então, às vezes, ele tem a sensação de que tá torto, mas não tá torto. Ele, parece que tá cheio, tem um bolo aqui. Tem um bolo aqui. Ele tem uma sensação de que tá com aquele edema. E aí, esse bolo não dá para eu fazer o movimento. Isso aí, ou seja, o trismo, que ele não consegue fazer os movimentos de forma harmônica e adequada, como deveria ser feito. Passei por essas situações aí, viu? Você vai Nossa. falando, meu amor. A gente vai se vendo ali, né? É engraçado, né? Porque eu sou uma profissional hoje da área da saúde e é muito fácil para mim me colocar no lugar do paciente, não só dentro das coisas que eu experienciei ao longo da minha vida, mas é muito difícil para quem está passando por um processo de reabilitação importante, a espera. É muito difícil isso. E você falou uma outra coisa interessante, sabe como que eu fui reabilitada? Eu até hoje tenho parestesia aqui, né? Não na intensidade que foi um dia, mas a dormência, ela permanece e eu tive que ser recondicionada a me alimentar, porque isso que você acabou de relatar, olha só como casa com a minha história. Eu não sabia se minha boca estava aberta quando eu estava colocando o garfo. Quantas vezes eu colocava o garfo achando que estava no posicionamento correto, mas ele não estava porque eu não tinha a percepção de abertura ou fechamento, ou se a abertura estava suficiente da minha cavidade bucal. Então isso é uma coisa muito forte, parece ser uma coisa tão básica, né? Sim. De recuperação e tal, e no meu caso não foi. E eu fui condicionada naquele tempo hoje em dia já criei novas sinapses, graças a Deus, né? Dei o jeito, o corpo sempre dá um jeito e graças a Deus, quando a gente tem profissionais da sua categoria, eles nos dão uma boa assessoria e a gente eu não viveria sem os fisioterapeutas. Olha, eu amo a sua área, de verdade verdadeira, amo. Sabia que eu tive vontade já de fazer fisioterapia depois de um tempo? Mas isso é assunto para outro momento, porque eu adoro microfisioterapia. Deus, só um fisioterapeuta que pode. Mas deixa eu voltar para o ponto. E aí eu precisei fazer todo um recondicionamento com espelho. Então eu comia olhando no espelho, exato, para eu ter a percepção do nível de abertura da minha boca e eu colocar o garfo no lugar certo, né? Não ficar encostando em lugares que, obviamente, não era o esperado. Hoje em dia tem coisas tão mais técnicas, mas o fisioterapeuta, eu digo que ele é um profissional que ele sempre vai dar um jeitinho para tudo. Tem alguma coisa assim, não, a gente pode usar aquilo ali para beneficiar o nosso paciente. Existe um dispositivo que a gente geralmente dá para os pacientes que vai ajudar ele a ter essa percepção, que vai melhorar a própria percepção dele, que é uma bolinhazinha de silicone, e a gente vai pedir para eles fazerem. Geralmente eu peço para o paciente ficar de frente para o espelho e ele vai fazendo os movimentos e vendo como é que ele está fazendo esse movimento. Teve uma paciente, vou contar vários casos aqui, de paciente que essa daí deve ter o quê? Uns 6 meses que fez uma cirurgia ortognática, tem 19 anos, e ela foi fazer cirurgia ortognática por conta de uma deformidade dentofacial, né? Ela é classe 3 e tinha uma mordida super cruzada. Ela não conseguia se alimentar de forma adequada. Que aí, na hora que ela fez a cirurgia, que ela saiu, que ela se viu a primeira vez, ela começou a chorar. Olha. Mas ela chorou de felicidade. Quando ela começou a fazer o primeiro movimento, ela ligou para mim e fez assim: doutora, eu tô fazendo isso aqui. Gente, é muito lindo. E aí que ela ficou com uma parestesia também significativa e a fotobiomodulação ajudou ela. Eu consegui ajudar ela e acho que foi assim, na 3ª semana ela já tô sentindo tudo. Agora, e geralmente depende do grau da lesão para a recuperação do paciente, né? Eu lembro que eu tenho um carinho muito grande pela sua área e eu fui muito cuidada por um ano por uma equipe de fisioterapeutas, porque eu não tive que reabilitar só essas funções relacionadas a alguns segmentos do sistema estomatognático, a palavra complexa, né? Calma, gente, abrir e fechar a boca, mastigar, engolir, então, algumas funções, tá? Mas
eu tive que recuperar movimentos também significativos no corpo, né? E então eu tenho uma história, assim, me senti muito cuidada pelos profissionais da época, em uma época em que a tecnologia não era preponderante. Não. A gente tem acesso a essa inovação, a essa evolução científica nos tempos, na nossa era, no período agora que a gente está Sim. vivendo, né? Mas eu tinha 14 anos de idade. Então, os recursos possíveis Eram bem muito restritos. Acho que ele falando assim meio que entrega, né? É. Mas eu Não também precisa. Mas assim, eu não tenho problema com isso também, não. Não, estou super tranquila. Mas eu tenho muito carinho. Eu tenho hoje um fisioterapeuta e cuida de toda a minha família. Então, vira e mexe, a gente está lá repaginando, né, o nosso corpo com ele. Enfim, é um profissional que eu tenho muito carinho. Já convidei ele para vir aqui algumas vezes, mas cadê? Tem os nossos horários. Gente, quase que a gente não encontrava nos horários para encaixar, né? Mas uma hora vai dar certo. E, enfim, tenho realmente muito, muito, muito carinho pela área da fisioterapia. Atualmente eu sou paciente de microfisioterapia, que eu adoro. É uma área nova da fisioterapia, né? É. E eu digo, é tão nova quanto a área da bucomaxilofacial. Da bucomaxila, né? Quando eu formei a minha segunda graduação, né, que foi a fisioterapia, tinha poucos fisioterapeutas aqui na Bahia também, tanto que aí eu fiz assim, não, eu preciso me fortalecer. Tudo que tinha na pandemia, meu Deus, tanto é de curso que eu fiz online e fui me aperfeiçoando cada vez mais. E hoje aqui na Bahia a gente tem excelentes colegas. Com certeza. Temos vários colegas que atuam especificamente com essa área. Você sabe que eu estou passando por eu brinco que é uma temporada de fisioterapeutas aqui no programa, né? Delícia. Eu já fiz um programa com a professora Patrícia Alcântara. Sim. Foi do ano passado. Ela é, né? Ela é maravilhosa. Contigo, falando de fotobiomodulação. E vou fazer no domingo que vem com o doutor Aquiles Mota, que também é uma pessoa super visão querida. Tá vendo? Aprendi, já fizemos vários cursos juntos, a gente está sempre trocando ideia, eu mando paciente para ele manda paciente para mim. Eu acho que tem que ter uma integração assim, das áreas, né? Um ajudando o outro, e aí a gente vai se fortalecendo. É uma área da fisioterapia que está crescendo cada vez mais. Graças a Deus. E quando eu concluí a minha graduação, ou seja, o laser era uma coisa que não era acessível para todos. Você tocou num ponto crucial. Isso. Que eu ia perguntar sobre acessibilidade. Então já continua por esse caminho aí. O laser não era tão acessível. Era um equipamento que é caro, além de ser caro, a gente não tinha, não era disponível aqui. E a população também, ela não tinha condição de pagar. Hoje em dia, tem paciente que já entra em contato comigo. Doutora, a senhora faz laser? Não quer fazer nada, só quer fazer a aplicação do laser. Eu fiz assim, eu utilizo o laser, mas não é só o laser. Não, o laser sozinho, ele não vai ajudar. Ele é um recurso, né? Ele é um recurso a mais que a gente vai utilizar na reabilitação desse paciente. Eu digo que o principal instrumento de trabalho do fisioterapeuta são nossas mãos. E eu digo, não, pode acontecer qualquer coisa comigo, mas com minhas mãos ela tem que estar ali. Eu digo, e é uma área da fisioterapia, porque eu sou completamente apaixonada, sou suspeita para falar dos meus colegas que tem aqui. Aquele você vai amar aquele. Isso é um excelente. É um excelente profissional. E tem a mesma linha de trabalho, né? Tá pesquisando também. Ele é bem envolvido com o pessoal da buco também, né? Isso, eu penso. Eu acho que a minha paixão pela bucomaxila, quando eu estudava odontologia, eu queria ser bucomaxila. E aí eu não fui, mas eu faço a reabilitação. Então, pronto. Carol, volte a estudar odonto. Eu fiz assim, não, eu tô feliz aqui. Se encontrou também, né? E a gente precisa de pessoas e que a gente vê o paciente olhar pra gente e dizer assim, poxa, eu tô tão feliz. E ele fez assim, eu vou indicar um paciente. A maioria dos pacientes que eu tenho, eu fui indicada por um outro paciente. Eu tenho uma paciente que ela me acompanha desde 2015. Uau, 10 anos. Eu estou com ela desde 2015. Ela é uma paciente que tem lúpus, né? Não tinha uma condição acessível, e aí ela acompanhava lá na Baiana. Ela participou da extensão que a gente tinha lá na Baiana,
E aí ela conseguiu na justiça fazer a cirurgia, por conta do lúpus, ela tinha 1 quilose nas 2 ATM. Ela praticamente não abria a boca dela. E aí, o ano passado, ela fez a cirurgia dela. Olha, E a felicidade dela de conseguir abrir a boca, se alimentar de forma adequada e correta, foi a maior felicidade Você vê dela. que são coisas que parecem pequenas coisas, Justamente. mas quando o paciente que tem uma certa limitação, ele readquire aquela característica, mas é uma felicidade impagável. Isso. Eu acho que é por isso que eu sou tão assim Então, apaixonada eu- pelos meus fisioterapeutas, porque foram pessoas muito importantes na minha vida, né? Então eu já passei por inúmeras reabilitações importantes, decorrentes na época do acidente, mas depois também decorrente da minha carreira profissional e tal. Eu Sim. precisei reabilitar, né? Já A postura que a determinados gente vê lá movimentos enquanto de tá. mão, braço e É. tal. E hoje em dia eu faço manutenções, graças a Deus, mas eu passei já por extensos processos de reabilitação e é muito bom você recuperar a sua autonomia. Você quer falar comigo? Tá. Eu tô aqui super concentrada. Não faz mal não. Eu nunca vou entender. Fala não, tá tudo bem. Eu não vou falar nada. Ah, meu Deus. Isso aqui faz parte da vida, gente. Que besteira. Mas vamos lá. Quando eu fui para estudar fisioterapia, por quê? Porque eu necessitei da fisioterapia. E a fisioterapia, ela me ajudou muito. Também eu perdi praticamente. Eu fiquei em coma. E aí a fisioterapia, ela me ajudou muito. Também fiquei. E aí, depois disso, eu falei assim, poxa, que era ainda. Como foi que eu entrei na fisioterapia? Um amigo meu, que é médico, fez assim, vai, estude, faça fisioterapia. Aí eu entrei no shopping, peguei um panfleto e falei assim, não, essa história. e aí eu fiz assim, não, eu vou fazer. Entrei lá e eu nem fiz vestibular. Eu entrei com uma nota do Enem que eu tinha feito há não sei quantos anos atrás. Olha. O primeiro Enem que existiu. E aí continuei fazendo, depois eu transferi. Eu comecei em uma instituição e depois eu fui para outra. E fui me apaixonando. A instituição onde eu estudei, a Baiana, ela me deu um suporte assim, para a área da pesquisa. Eu digo, se eu pudesse, eu seria só pesquisadora. Pesquisadora, né? é. Mas E eles infelizmente tão não dá. bom. Porque eu digo, a pesquisa a gente vai ver o que é bom e o que não é bom para o paciente, que é o meu intuito lá com a minha pesquisa lá do doutorado, né? Que é com o laser e pacientes que foram submetidos à cirurgia ortognática. Ó, a gente nem sente o tempo passar, viu? Nossa, Lembra que eu te falei? passei tão rápido que eu nem Esse estresse com esse tanto Já de terminou. perguntas, tá vendo? Ai. Mas enfim, vou te pedir para você deixar uma mensagem inspiradora para as pessoas que estão nos escutando. Se você até quiser falar ali da câmera. Eu digo assim, para aquelas pessoas que vão fazer ou necessitam fazer algum procedimento cirúrgico da face, procure um fisioterapeuta que seja um fisioterapeuta qualificado e que vai te dar um bom suporte. E não se preocupe que você vai conseguir restaurar todos os seus movimentos de forma adequada e no tempo certo. E no tempo certo é a melhor parte, né? Justamente. Tudo tem seu tempo e sua hora. Não adianta a gente querer e com muita sede ou pote, que a gente não vai conseguir ter aquela resposta imediata. Muitas vezes o paciente fala assim, não, usa o laser aqui, ó, e já quer ter a resposta na hora. Não vai. É devagar e sempre, Justamente, né? devagar e sempre. Uma coisa que teve uma resposta na hora foi uma dentista, né, que me procurou, que ela queimou o lábio com uma cola quente. E aí ela me procurou só para fazer a aplicação do laser. E aí eu fiz uma sessão de laser só. Só foi uma vez que ela foi lá. E ela fez assim, aonde é que eu compro um aparelho desse? Aí ela foi se habilitar, né, para conseguir usar o laser. E hoje ela usa o laser já está bastante frequente a utilização da laser terapia na área odontológica também. Muitas pessoas seguindo por esse caminho. Esse caminho lindo. Só que muitas vezes as pessoas acham que usar o laser é uma questão de estética. Isso. O laser ele serve para estética também, mas ele não é só estética. Verdade. Não, a gente não vai, o benefício dele não é só na estética, ele vai servir para outras áreas. Pois é, doutora Caroline.
foi rápido isso. Foi, né? Parece que vai ser uma coisa, né? Mas passa muito rápido. Muito É bom que rápido. ficam ansiosos para uma próxima oportunidade. A gente volta pra gente voltar logo. A gente voltar depois. É um prazer muito grande Prazer foi tê-la meu, aqui Milene. comigo. Foi muito legal a nossa conversa, viu? Ah, Adorei. Eu adorei também. Viu? Voltaremos a fazer mais conversas sobre essas. Tá vendo? Pois é, eu vou te dar um presente. São 2 presentes. Nossa, ainda é dose dupla? É dose tripla. Tripla? Eu achava que Não. depois Olha, virou 2 e agora são 3. amo. Olha, eu tô tão feliz, de verdade, de estar com uma linha nessa categoria, nesse nível de excelência, nessa qualidade científica. Você viu que a gente estava conversando Sim, sobre isso antes? sim. Então, eu tenho, assim, uma paixão pela New Dental Care. E que lindo. E está o seu presente. Uau, era um só, viu? A gente vai ganhar. Ai, que delícia. Dá vida para você ter a noção. Olha, produtos de baixa abrasividade, eles não irritam mucosa, são maravilhosos. Essa é a linha Cosmetique, ela tem uma indicação generalizada para várias áreas. Vou indicar para os meus pacientes. Sabe o que você... Eu não te falei que são 3 presentes? O outro estava escondido. Estava escondidinho. Gente, eu amo esse produto, né? Ele faz parte da linha Soft Tissue. Ele é um gel que tem excelente potencial regenerativo. Que maravilha! A Neo, ela é tão fantástica, que ela tem patentes em inúmeros países do mundo. Não são patentes, não é a patente. Eu não conhecia. Pois é. Agora Pode já botar estou esse verbo no conhecendo passado. e já vou botar, indicar para os meus É pacientes. sensacional. Falo por experiência própria e por já ter indicado a pacientes e pessoas da minha própria família. É espetacular o potencial regenerador desse gel. Curiosa. Pode olhar. Ele é espetacular. É fantástico. E a gente eu já vou indicar para os meus pacientes. Já vou usar no meu venda do paciente semana que vem. Sabia que deu uma resposta. Eu não vou abrir, tá? Mas quando você for utilizar, você vai ver que a ponta do produto, ela é adequada para você colocar exatamente no local que você precisa. Ai, que maravilha. Então, é um produto com altíssimo mesmo, com altíssima tecnologia e ciência associada. Tá bom? Muito obrigada. Vou testar e pode digo as respostas. Quero saber. Que vai ser só elogios. Também gostou? Eu andei, todos 3 presentinhos. 3 presentinhos. Era 1, virou 2, depois virou 3. Eram 2. Já eram 2. E terminou em 3. Será que tem um quarto? Pode ter. Pode ter. No próximo encontro você me dá o quarto. Tá bom? Tá combinado. Oi, gente. A gente teve esse bate-papo tão legal com a doutora Caroline Landim, né? E especialista na área de reabilitação de cirurgias bucomaxilofaciais. E é isso, certeza absoluta que vocês puderam colher da melhor forma possível as informações que foram aqui trocadas, tá bom? Antes de finalizar, claro, aproveita o nosso QR Code de desconto em NovaPod10 e aqui, esqueci a palavra? Como que era a palavra que vocês me falaram? Aponta! Gente, aponta o seu celular aqui para o QR Code, tá bom? Em NovaPod10 você vai cair direto na página da New Dental Care e lá vai ter um hall de produtos e com certeza vai ter um produto específico para a sua necessidade, com alta tecnologia associada. Não esquece, o QR Code está aqui e até o próximo episódio. Um abraço grande, excelente estar com vocês e com você também. Obrigada. Aqui, show. Não, Luiz. Aí, Fernando e Companhia Limitada. Um abraço grande, até o próximo domingo. Abraço.